21 de julho de 2025, são 7 horas e 48 minutos, o horário em que eu começo a gravação deste vídeo para o meu canal, o Questionador Bíblico, tá certo? Segunda-feira, e vamos, que a luta ela continua. Peço aí que você se inscreva, tá bom? Nesse meu canal, dessa força, dessa moral aí. Você que é um questionador, se tornou passou a questionar tudo e por isso você saiu da religião, saiu da sua igreja, até por não mais te aceitarem lá, por conta de você começar a ser visto já não mais como alguém empenhado, que ajudava o pastor, porque enquanto você está ali, é igual aquela história, enquanto você tem dinheiro, amigos você tem à sua volta e todo mundo é prestativo. Quando você não tem mais, esquece. Na igreja é a mesma coisa, enquanto você está ali se doando, dando a sua vida, fazendo os favores para o pastor, indo ali e tal, né, acudindo às necessidades do pastor e da sua esposa Bela, que ficam ali só no bem bom, você é um ótimo servo, um servo de Deus, empenhado, espiritual, mas no dia que você questiona um pouquinho ou não faz aquilo que o pastor manda e quer, aí, meu amigo, esquece. Você não presta, você é do diabo. Quando o pastor é transferido, já vem o outro já vem sabendo de tudo. Isso é o que acontece na igreja unifernal do Edir Macedo, no reino do Edir Macedo. Pois bem, então curta o vídeo, tá bom? Se você quiser, curta e comente algo a respeito. Vamos lá. Ainda falando sobre Mateus capítulo 23, que é os ai, né? Os ai de Jesus para os hipócritas e fariseus daquela época. Os hipócritas e fariseus de hoje são outros, mas não diferente, com os mesmos aspectos, até pioraram, né? Querendo melhorar, eles pioraram no sentido de agir como os hipócritas do passado. Dízimos, ofertas, sacrifícios, orações de madrugada, subir ao monte, vigílias, jejuns, pano de saco, campanhas, água de arruda, né? Banho de descarrego, sal grosso, caminho de sal, manto consagrado, lencinhos, óleo ungido. Dando continuidade, eu parei lá no versículo 16, eu vou ler aqui o 16. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Então eles diziam, olha, quem jurar, eram os guias cegos, né? Igual o de hoje. Os de hoje dizem que o templo não vale nada também, mas estão lá eles construindo e erguendo seus templos suntuosos. Né? Dizem que não vale de nada, que o templo é só uma casa, mas continuam eles erguendo com o dinheiro dos outros. E para quê? Para lucrarem em cima disso. O cara constrói um templo com o dinheiro dos outros, dízimos e ofertas, né? Equipam todinho, fica bonito para atrair mais gente e tirar o lucro em cima dos crentes imbecis. Então, aí eles diziam que quem jurar pelo templo, isso nada é. Então juravam pelo templo, né? Que eles diziam, isso aí não vale de nada, jurar pelo templo, fazer algum sacrifício ou vir aqui e dar uma oferta pelo templo, isso aí é nada. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Então se você jurar pelo ouro do templo, você fica devedor, entendeu? E aí o Deus do templo, o Deus do altar é obrigado a te obedecer. O Edir Macedo, ele diz muito isso. Ele diz que o altar, né, aquele lugar de pedra lá, de mármore, cerâmica, ele diz que o altar nunca ficou devendo nada para ninguém. No sentido de que a pessoa vai, oferece um sacrifício em dinheiro, né? Sendo que a Bíblia não fala que sacrifício era dinheiro,
E ele diz, olha, o altar não vai ficar te devendo nada. O altar nunca fica devendo nada para ninguém. Procura aí. Procura dentro da sua igreja aí se não tem pessoas que o altar está devendo até hoje. Isso é conversa, rapaz. Não deve a ele, porque tudo que cai ali em cima do altar, eles raspam para eles. No dia seguinte, pela manhã, vão ao banco, depositam na conta da igreja. E quem é que controla, que tem acesso à conta da igreja? Você membro que não é. Se você for lá pedir uma cesta básica, qualquer coisa para lhe ajudar, um reparo na sua casa, no banheiro, eles nunca têm. Eles nunca têm, porque eles vão dizer que a igreja não é banco. Aí, ó, já era. Mas o que é insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Embora Jesus estivesse falando aqui do templo ser humano, né, que é maior, é claro. Eu também nem sei se a gente é templo, né? Essa conversa de que você é templo do Espírito Santo, templo de Deus. Aí tem tanta gente que diz que tem o Espírito Santo e é um satanás. Aí como é que o Espírito Santo mora dentro de alguém, que alguém tem uma natureza errônea, pecaminosa, uma natureza má? Como é que pode um espírito que é santo habitar dentro de alguém que a natureza humana, pecaminosa, é mal? Porque Deus muda e modifica. Não, o mesmo cara com o Espírito Santo, que diz ter, ele vai lá e comete uma atrocidade, comete um ato violento, mal, contra alguém, uma criança, enfim. Como fizeram com o Lucas Terra e tantos outros casos. Pastores que diziam ter o Espírito Santo e cometiam relação sexual entre ambos no altar da igreja. Eu conheci, eu soube de casos. Eu sabia quem eram os caras, mas nunca saíram da igreja porque eram cobertados, porque eram filhos de pastores. Então, aí Jesus me diz, quem é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Aí Jesus também está embasando que o maior é o templo é que santificava o ouro. Então, ele já estava também aqui induzindo as pessoas a darem ouro no templo, porque se desse, o templo ia santificar o ouro. Pô, aí Deus que é dono do ouro e da prata, precisa de ouro para colocar no templo, para fazer o templo, para não faltar mantimento. E ele fez a terra com tudo que nela há, e agora ele não tem condição e não pode sustentar a obra dele e fazer as coisas aparecer, dar mantimento. Porque agora tem o ser humano, e o ser humano é que é tocado e que tem que obedecer. Conta outra, cara. Para mim não, isso aí não. E aquele que jurar pelo altar, isso é nada. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Então o altar, tanto é nada quem jura pelo altar, como o altar também é nada. Jesus está dizendo que o altar é nada. Mas os pastores ficam dizendo que o altar é santo, santificado, e parará. E Jesus diz que é nada. Quem jurar pelo altar, isso é nada. Não vale de nada. Mas como vocês não leem a Bíblia e só leem conforme o que o pastor ele quer que você leia, que ele quer que você pense como ele quer, está aqui. Isso é nada, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. O Edir Macedo ama esse versículo aqui. Ele ama para poder levar as pessoas a fazerem isso. Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que sobre ele está. E o que jura pelo templo, jura por ele, por aquilo que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endre, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer todas estas coisas e não omitir aquelas. Então faça essa e não omita aquela também. Ou seja, dê dízimo, dê oferta, dê sacrifício, jure pelo altar, jure pelo templo, jure pelos céus, que é o trono de Deus, que nele está. Faça tudo isso sem omitir as outras coisas também. Ou seja, você está amarrado e não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Então ele está dizendo, a parte que ele diz, ai de vós, escribas e fariseus
hipócritas, pois que dás o dízimo da hortelã. Os pastores, os teólogos dizem que Jesus está mandando a pessoa, ela dá o dízimo. Mas não, ele está chamando de hipócrita quem assim o faz, que dá dízimo, que é preocupado até com a semente do coentro, né? Ou do cheiro verde, né? Das sementes das hortaliças. É preocupado em dar o dízimo, olha que coisa, tem que dar o dízimo disso. Mas eles desprezam o mais importante da lei, o juízo. O juízo era o da lei, o juízo era a punição, né? Se você desobedecesse os preceitos da lei, você era punido com juízo. Havia um juízo, uma justiça. A misericórdia e a fé. Então, observe que os preceitos da lei eram o juízo, a misericórdia e a fé. Então, não tem nada aqui de graça. Nada é da graça, então. Isso eram coisas da lei. Juízo, misericórdia e fé. Quando eles perdoavam quando alguém dava um dinheiro, digo assim, que não era dinheiro, mas um animal, um sacrifício pelo pecado, aí havia misericórdia, porque eram coisas da lei. Então, se você cometesse o pecado, mas sacrificasse, obedecesse, guardasse o sábado, então você tinha misericórdia, senão não tinha misericórdia. E a fé, porque a fé era baseada nisto. Você não via Deus, não ouvia Deus, não tinha voz nenhuma, mas se você cresce mediante o sacrifício, então você tinha fé. E o juízo. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito grande. Mas tá aí, comente algo a respeito, o que você acha e pensa desses AI, né? Só uma pausazinha ali para desligar o alarme. Então, são os cegos, vocês pastores são cegos, porque vocês se preocupam limpar o exterior do copo, que está sujo, né? Essa santidade aí fantasiada, não é? Essa hipocrisia fantasiada de santidade. Vocês limpam o copo, limpam, é tudo bonitinho, o templo, as coisas, né? O que vocês fazem ali na presença das pessoas, no altar, é tudo limpinho, bonitinho, mas por dentro vocês não passam de aves de rapinas, fedorentas, podres e imundas. Vocês não passam de os hipócritas fariseus, que vocês pegam as coisas da Bíblia e não falam como tem que ser falado. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, falando mais aí a respeito dessa hipocrisia desses caras. Forte abraço, fui!